Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio para mais uma aula de matemática. Continuando o que nós temos falado nas nossas últimas aulas sobre geometria, principalmente a geometria plana. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os polígonos. O que são os polígonos, onde nós utilizamos, onde nós aplicamos esses polígonos e qual que é a sua serventia então no nosso dia a dia. Então vamos recapitular. O que é o polígono? O polígono é uma figura geométrica plana composto por segmentos de reta. Polígono. Então, observe que se eu vier aqui e desenhar um quadrado, eu tenho um polígono. Observe que se eu desenhar um retângulo, eu tenho um polígono. Se eu desenhar um triângulo, eu tenho um polígono. E aí eu pergunto para vocês, olha essa figura que eu coloquei. É polígono? Não é polígono? Você está vendo segmento de reta aqui? Tô, Júlio, olha aqui. Segmento de reta. Beleza, e o resto? O resto não está parecendo uma curva? Não é polígono. Para ser polígono, então, a gente precisa necessariamente que seja formado por segmentos de reta. Olha aqui, que figura mais top. Outro polígono, segmentos de reta. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. O famoso hexágono. Tudo bem? E aqui eu tenho a classificação dos polígonos, os seus nomes. E eles são classificados com relação ao número de lados. Então, meus polígonos eu vou classificar com relação ao número de lados. Nome dele, polígono, ou seja, para você ver a forma geométrica, desenhado, ilustrado como é. Por fim, o número de lado. Primeiro polígono que eu tenho, que eu consigo formar, é um triângulo. Nossa, Júlio, triângulo tem 3 lados. Beleza, bacana. Porém, Júlio, eu posso ter um polígono de 2 lados, não posso não? Imagina. Tô pensando. 1, 2 lados. E aí? Eu não fechei. Se não é área fechada, não é um polígono. Então, o polígono com o menor número de lados que eu posso ter será mesmo o nosso triângulo, tá? Então, 3 lados é o triângulo. 4 lados será os quadriláteros, e os quadriláteros eu posso dividi-los em várias outras figuras geométricas. Então, dentro do quadrilátero eu tenho o quê? Eu tenho o quadrado, que você conhece, eu tenho o losango, eu tenho o trapézio, que tem 4 lados, eu tenho o retângulo, eu tenho diversas figuras geométricas que são quadriláteros, certo? Quadrilátero significa 4 lados, ok? 5 lados eu tenho pentágono de penta de 5, 6 lados eu tenho hexágono de 6, 7 lados, desculpa, eu tenho o heptágono é de 7 lados, depois eu tenho o octógono e por fim, com 10 lados eu tenho o decágono e assim por diante. Juro, esses números nunca acabam, esses nomes nunca acabam. Não, mas se a gente saber, pelo menos isso aqui já tá tranquilo de se fazer, tá? E agora eu preciso definir esses polígonos, ou eu preciso distingui-los com relação ao que? Se eles são côncavos ou se eles são convexos. E me ajuda aqui a entender a definição de côncavo e convexo. O polígono côncavo são polígonos que possuem um ou mais ângulos internos maiores que 180 e menores que 360, que é o ângulo côncavo ou reentrante. Então, observe que aqui eu tenho um ângulo maior que 180 e menor que 360, côncavo. Aqui eu tenho um ângulo maior que 180 e menor que 360, côncavo. Mesma coisa. Júlio, entendi. E me explica então, Júlio, o que é o convexo? O convexo, todos os ângulos internos têm que ser menor que 90 graus. Então, olha aqui, esse ângulo aqui é menor que 90, esse ângulo aqui é menor que 90, esse ângulo aqui é menor que 90, esse menor que 90, esse menor que 90, esse menor que 90. Então, eu vou ter os ângulos internos menores que 90 graus. Perceba uma coisa, deixa eu falar para vocês. Quando eu tenho um polígono côncavo, eu sempre falo isso para meus alunos. Gente, nos polígonos côncavos, eu tenho o quê? A gente já falou sobre polígono, não sei se vocês se recordam. Mas, nos polígonos côncavos, eu tenho aqui esses vértices aqui. E quando eu vou ligar os vértices, algum vértice ligando a outro vértice ou a um vértice que não é sequente a ele, eu vou ter que passar por fora da figura. Então, se eu for ligar esse vértice aqui, ó,
eu estou passando por fora da figura. Isso não acontece no convexo. Mesmo que eu ligue, ó, eu vou ligar esse vértice aqui lá. Passei por dentro da figura. Esse é esse aqui. Passei por dentro daqui até aqui. Passei por dentro. Passei por dentro. Então, nos convexos, eu sempre passo no interior da... Ó, eu sempre passo no interior da figura. Tá bom? Ângulos internos e externos. Então, pessoal, o que é um ângulo interno? Um ângulo interno é isso aqui. Interno é de dentro. Interno é o que está dentro de nós. Mesma coisa. Ângulo interno de uma figura geométrica plana é o ângulo que está de dentro. E o ângulo externo é o quê? É a continuação do lado, no caso a aresta, então a continuação aqui, certo? Mas do lado de fora, até encostar na outra ou na aresta subsequente. Então será o ângulo externo. Já vou adiantar para vocês que quando eu pego todos os ângulos, vou chamar de S de somatório, somatório de todos os ângulos externos de uma figura geométrica plana vai dar igual a 360 graus. E eu já vou adiantar que o somatório dos ângulos internos, SI de qualquer figura geométrica plana, é o seu número de lado N, subtraído de 2, ou seja, menos 2, vezes 180 graus. Para qualquer figura geométrica plana que você usar essas duas formulinhas, vai dar certo. Tá ok? Então, antes de exercitar nossa aprendizagem, eu quero que vocês observem, ou vamos colocar alguns valores para a gente calcular esses ângulos internos e esses ângulos externos. E aí eu quero aproveitar esse quadrinho dos polígonos, tá? Então vamos olhar o triângulo. Vamos fazer com relação a o triângulo, o quadrilátero, o pentágono, o hexágono, o heptágono, o octógono e o decágono. Aqui eu deixei esse espaço para isso. Então pensa no seu, o ângulo externo de qualquer figura sempre vai dar 360, mas vamos olhar o somatório dos ângulos internos. E aí eu vou colocar um 3 para a gente saber que é do triângulo. O triângulo não tem 3 lados? 3 lados ali? Então vamos pensar, como é que, Júlio, como é que você acha quanto que dá somatório de todos os ângulos internos do triângulo? Simples, basta você pegar, N é o número de lados, então eu coloco 3, subtraído de 2, vezes 180 graus. 3 menos 2, 1. 1 vezes 180, 180. Então, quando você somar todos os ângulos internos de dentro do triângulo, vai dar 180. Vamos fazer o próximo. SI 4. Somatório dos ângulos internos do quadrilátero. Quadrilátero, 4 lados. Então, aqui dá 4 menos 2, que multiplica 180 graus. 4 menos 2, 2. 2 vezes 180, 360 graus. Ah, Júlio, então deve estar dobrando. O próximo deve ser 720. Será? Vamos tentar? Então, somatório dos ângulos internos da figura que tem 5 lados. Como é que se chama a figura geométrica plana que tem 5 lados? Vamos lembrar? O triângulo, já falei, que é o que tem 3 lados. Os quadriláteros, que pode ser dividido em diversas outras figuras. Quadrado, retângulo, losango, trapézio. São figuras que representam os quadriláteros de 4 lados. E os de 5 lados se chamam pentágono. Cadê aqui? Ó, o pentágono. E aí, gente, eu posso fazer aqui 5, que é o número de lado, menos 2, multiplicado a 180 graus. Isso aqui vai me totalizar 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, 540. Então não é que está dobrando, gente. Cada vez que eu aumento um lado da minha figura geométrica, eu aumento em 180 graus. Então, se eu fizesse para o de 6 lados, que é o hexágono, seria 540 mais 180, que daria 720. Se eu fizesse para o heptágono, que tem 7 lados, seria 720 mais 180, que daria 900. Se eu tivesse feito por octógono, que tem 8 lados, seria 900 mais 180, que daria 1080. Por fim, para o decágono, olha a estrela do decágono, 10 lados, né? Deixa eu conferir se tem 10 lados aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados certinho. Os 10 lados do decágono, eu teria os 1080 que eu acabei de falar para vocês, somado a 180, que daria 1260 graus aí, o somatório de todos os seus
ângulos internos. Lembrar que para ângulos externos, ó, a fórmula não tem uma fórmula matemática. Mas quando eu somar todos eles, tem que dar o quê? 360 graus. E observa que se você pegar o seu ângulo interno e somar com o ângulo externo, ó, subsequente, ou seja, aqui, ó, da frente, vai dar um ângulo raso. Então vai dar um ângulo de 180 graus. Assim você consegue definir exatamente quanto que vale cada um dos ângulos interno e externo da sua figura geométrica. Agora eu quero que vocês me ajudem nesse exercício de aprendizagem que eu acho muito bacana, que não é de muitos cálculos, mas que exige de nós um raciocínio lógico sobre o conteúdo. Então vamos lá. Relacione as colunas. Então tem aqui quadrilátero, octógono, pentágono, eneágono, triângulo, heptágono, decágono, hexágono. E aqui eu tenho o número de lados: 5, 3, 6, 8, 9, 4, 10, 7. Vamos lá. Eu vou começar da direita para a esquerda. Júlio, você vai começar do fim e voltar para o início? Porque às vezes é mais fácil para a gente. Então imagina aqui, ó. A figura que tem 3 lados chama triângulo. Cadê o triângulo? Cadê o triângulo? Tô procurando. Achei. Então eu vou falar aqui o triângulo, eu vou chamar ele de A. Então aqui, ó. Triângulo A. 3 lados, A. 4 lados. 4 lados é um quadrilátero. Vamos achar um quadrilátero. Ó, tá aqui, ó, o primeiro, ó. B. Onde tem 4 lados aqui? B, muito bem. 5 lados. Nossa, eu não lembro. Lembra o que o Brasil é na Copa do Mundo, futebol? Ele é pentacampeão, porque ele tem 5 vezes. Ele ganhou por 5 vezes a Copa do Mundo. Então, o pentágono é a figura com 5 lados. Então, eu vou chamar o pentágono de C. E aqui com 5 lados, o C. Nossa, Julia, agora o 6 é o hexa? Então é o hexágono. E o hexágono tá aqui, ó. Vou chamar de D. Então, 6 lados. D. Muito bem. 7 lados. O que é os 7 lados? Será que é o decágono, o heptágono, o octógono, o eneágono? Vamos lembrar? Os 7 lados, octógono está relacionado com 8. Então, eu já vou até colocar aqui, ó. Vou colocar a letrinha F, porque o E eu vou usar no 7, tá? O octógono está relacionado com 8. Então, F aqui, para eu deixar pronto do 8 lados. Eu sobrei com eneágono, sobrei com heptágono e sobrei com decágono. O heptágono, continuando do H, então vai ser figura geométrica com 4 lados. Com 7 lados. Então, eu já estou colocando a letrinha E aqui. E E aqui de 7 lados. O F eu já coloquei. O G, que é o 9 lados, é o eneágono. Então, 9 lados, eneágono. Por fim, 10 lados, eu tenho a letra H, que é o decágono. Decágono já vem de 10, tá? Então, é a letra... Esqueci, H. Totalmente matemática bem teórica, né, gente? A relacionar as duas colunas. Não fiz cálculo nenhum. Apenas relacionei o número de lados com o nome da figura. Então, eu só apenas me referi a essa tabelinha aqui, ok? Vamos fazer mais um, olha aqui. O número de lados de um polígono cuja soma dos ângulos internos é igual a 720 graus é quem? Ou é quanto? Então, eu preciso saber a forma de somatório dos ângulos internos. Vou colocar aqui, ó. Somatório dos ângulos internos de qualquer polígono é número de lado n menos 2, que multiplica 180 graus. Desculpa. E eu tenho quanto que deu o somatório? O somatório me deu... Desculpa, pessoal. O somatório me deu 720. Então, vamos lá. Vou colocar no lugar do SI 720, tá? Então, 720 é igual ao número de lado N que eu não sei, menos 2, vezes o quê? 180 graus. Ok? O que eu faço agora? Esse 180 está multiplicando, ele passa para esse lado de cá, dividindo. Então, 720 dividido por 180 é igual a N menos 2. 720 dividido por 180 dá 4. Então, quer dizer que 4 é igual a N menos 2. Esse 2 está negativo, passa para o outro lado, positivo. Então, quer dizer que o meu N é o 4 mais 2. 6. Então, vamos ver se tem a resposta 6. Tem. Letra B. Então, 6 lados. Resolvendo essa questão num processo inverso. Um pouco da matemática, um pouco de cálculo, mas bem bacana, porque a gente verifica alguns conceitos e uma parte teórica aqui.
Pessoal, então essa foi a nossa aula. Eu queria agradecer a participação de vocês. Grande abraço e até a próxima aula.